Olá pessoal, hoje é dia 5 de março de 2025. Lembre-se, Deus e o você alma real e espiritual estão esperando você criar a única condição obrigatória para que eles possam se manifestar em sua vida. E quem tem que criar essas única condição da neutralidade mental, da pureza mental, é você mesmo, pois foi você que criou o ego maldoso por interesses mesquinhos, apegados, materialistas, egoístas, etc. Então, só cabe a você eliminá-lo para que Deus e a alma passem a se manifestar gloriosamente. E não adianta orar e continuar sendo o apegado egoísta materialista. E quem está protelando essa divinização da vida é o próprio apegado, que continua assumindo ser esse falso ego inexistente. Ademais, você tem que amar a você mesmo, mas, infelizmente, nenhum apegado ama a si próprio, mesmo porque o ego é anti-amor, é anti-Deus. O ego nem existe. Então é impossível o egoísta amar a si próprio. O ego é pura mesquinhez, autoritário, possessivo, impositor das suas vontades venenosas e sendo possuidor dessas péssimas qualidades imorais, não pode nem mesmo amar a si próprio, muito menos amar de forma pura, contínua e livre das dualidades ou semelhantes ou até mesmo a própria família. Isso é simplesmente impossível. E o que chamam de amor e se convencem que tem amor não passa de um simples apego dualista, do gosto, por exemplo, do quero, e isso não é amor verdadeiro. Tanto é que, se o amor fosse verdadeiro, jamais a pessoa iria ter nenhuma negatividade com relação a nada e a ninguém. E essa situação de assumir ser o ego é absolutamente idêntica àquelas pessoas com lavagem cerebral que dizem assumir serem até animais. As pessoas com essa lavagem cerebral dizem assumir serem cachorros, gatos, que dizem assumir ser homem quando é mulher e vice-versa. Isto é, são pessoas tão perturbadas mentalmente e espiritualmente e de baixíssimas vibrações que rejeitam até as suas próprias naturezas físicas e mentais recebidas de Deus. Então, eles contrariam até essa natureza biológica recebidas de Deus. Não é por menos que aceitam serem o falso, venenoso e inexistente ego ao extremo, rejeitando serem feitos à imagem e semelhança espiritual divina e eterna, idêntica a Deus. Isso é uma afronta ao próprio Deus e à própria natureza da sua alma, idêntica ao Criador. E essa doença mental, essa doença espiritual, essa perversão e inversão de assumir ser o inexistente ego, só tem um único remédio, uma única solução: a neutralidade mental, o silêncio mental. É simplesmente calar todas as dualidades do quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Praticando calar essas dualidades mentais criadas pelo ego. E sempre direcionada, esses quereres sempre estão direcionados ao mundo material criado. Aliás, por isso que não encontram a própria alma em seu interior. Aliás, praticar o silêncio desses quereres e não quereres apegados é simplesmente separar, é simplesmente peneirar o que é falso, inexistente e venenoso do eternamente divino, puro,
puro amor, puras virtudes, pura sabedoria e pura prosperidade merecida. Em outras palavras, é peneirar o joio do trigo, o falso ouro do ouro real e verdadeiro. É separar o falso ego da alma de existência divina, eterna e una a Deus. E tudo isso começa simplesmente através da simples neutralidade mental. E mais, como o ego e seus quereres e não quereres são absolutamente superficiais, factuais e circunstanciais, não conseguem enxergar e nem experienciar as forças que criaram e que continuam criando todos os fatos e circunstâncias, os fenômenos da vida e deste mundo. Mas, quando se cala o ego mental, passarás sim a enxergar e experienciar as forças divinas, puras, reais, indestrutíveis, sábias, imutáveis da alma e de Deus, agindo na vida e no mundo criado. E só então passarás a assumir todas as forças divinas que é própria da alma idêntica e una ao Criador. Faça a seguinte prática, ou a seguinte experiência mental. Diante de qualquer evento da vida, não importa se é ruinosa ou um simples evento que contrarie as suas vontades, desligue-se de todas as dualidades mentais por pelo menos 5 minutos. No começo é praticamente impossível manter o silêncio mental nem por 5 minutos. Manter essa neutralidade, calar os quereres dualistas, o gosto ou não gosto, pode ou não pode, por 5 minutos. Concentre-se e aquiete-se por 5 minutos. E estes 5 minutos da prática verdadeira te provará e te convencerá que és a pura alma idêntica a Deus. Te provará que o ego não existe e nunca foi o você real. Parece que 5 minutos do silêncio total mental é muito fácil de se alcançar, mas experimente e verás a grande dificuldade em calar o ego. Ademais, esses 5 minutos da verdadeira prática te mostrará o que é a verdade eterna e imutável da alma e de Deus. Mas deves continuar praticando ou voltarás a assumir o falso e venenoso ego inexistente. E não será o acúmulo de alguns despertar da ignorância que o tornará em sábios permanentes. Terá, sim, que passar por mais algumas centenas ou milhares de experiências até que se torne e assuma o verdadeiro ser feito à imagem e semelhança de Deus. E sabe por quê? É que nesse mundo o tempo passa, mas ele não tem pressa. A vida passa, o corpo morre, mas o tempo não tem pressa. E o único que não quer que o tempo passe é o ego que não quer morrer. Por isso, não seja afoito, não seja ansioso, logo querer os resultados da paz total, da prosperidade merecida, da felicidade e da segurança plena. Mas, mesmo assim, ele te acompanha, o ego vai te acompanhar, mesmo que você não consiga aquietar a sua mente e fazer Deus se manifestar nesta vida. O ego, para quem não conseguiu aquietar, vai sim acompanhar nas próximas reencarnações até que consiga esse objetivo. E quem cria os mais ardilosos, as mais ardilosas armadilhas em sua mente, que já é negativa, enfraquecida, e essas armadilhas são como verdadeiras ratoeiras. É o ego que coloca
o queijo na ratoeira. E o apegado, ávido pelo cheiro, ávido para saciar os seus quereres, sonhos e metas, não enxerga o perigo da ratoeira e avança na isca. É o que todo apegado faz. Quando ele corre atrás dos seus sonhos materialista, egoísta, esse sonho, esses quereres, essas metas que eles colocam em suas vidas, são verdadeiras iscas que o próprio ego cria em sua mente e a pessoa corre atrás, sem enxergar o perigo e avança nessa isca. E é aprisionado facilmente, chegando até a perder a própria vida. Tudo isso porque os seus quereres estão sempre voltados ao mundo material, com egoísmo, com ganância, etc. E o pior, os apegados como os ratos são atraídos por causa dos seus órgãos sensoriais para a armadilha, isto é, são presas dos seus desejos, dos seus quereres e sem medir as consequências. É verdade que o rato age por instinto, mas o apegado age por pura ignorância e de não assumir a alma idêntica a Deus, que tem em sua natureza tudo que se possa imaginar, incluso a paz, a tranquilidade e a prosperidade merecida. Então, não tem que correr atrás do queijo, não tem que correr atrás dos sonhos, das metas do mundo material e continuar a ser preso pela ratoeira do ego. Quem é que corre atrás das manifestações da alma de Deus são as pessoas com um pouco mais de elevada virtude. Então, corra atrás para que Deus se manifeste através do silêncio mental, da pureza e da sinceridade mental. Enquanto houver quereres, não existe pureza nem sinceridade mental. Em resumo, o apegado age contra as leis e os princípios da alma e de Deus. Por isso que Deus não se manifesta, a alma não se manifesta. O apegado é aquele que quer estar acima dos princípios de Deus. Então ele sobrepõe as suas vontades acima das vontades de Deus. E isso é uma transgressão à própria natureza espiritual eterna, divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é um erro grotesco induzido pelo ego. Por isso que esse erro deve ser calado, deve ser neutralizado. Portanto, cale o ego e serás eternamente feliz. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.